Já abre aqui falando que uma doença ameaça as lavouras de milho em quase todo o país, é o enfesamento. Para a gente entender como essa doença surgiu, como ela se espalha e como combatê-la, eu converso agora com dois dos maiores especialistas no assunto, Josemar Foreste e Elcio Alves, cientistas da Corteva. Boa noite, Josemar, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa, boa noite também ao Elcio aqui na nossa companhia. Sejam todos aí muito bem-vindos. Josemar, eu gostaria de começar aqui a nossa discussão, a nossa conversa, colocando o problema do enfesamento. Nos conte um relato, um histórico de onde e como surgiu. Bem, Renata, é muito bacana poder estar participando aqui desse tema, é extremamente importante para a cultura do milho, e agradecer a todos os ouvintes aí que estão assistindo a TV digital aí da Pioneer Sementes. Então, começando a questão do relato do enfesamento no Brasil, ele tem um pouco de histórico, né, que começa lá no México em função da evolução do milho. O milho foi trazido para a América do Sul e, com isso, o enfesamento também acompanhou juntamente com a cigarinha. Então, aí, por volta da década de 70, aonde que foi constatada a primeira ocorrência de cigarinha e os patógenos associados ao enfesamento, é onde começou os problemas intermitentes, que a gente chama. Ocorria um ano e não ocorria o outro. E é claro que nesse período nós tivemos aí uma incidência muito alta, principalmente na parte de milho pipoca, onde que dizimou vários campos, principalmente no Brasil Central. Bem, a partir de 2013, 2014, o enfesamento se instalou meio que em definitivo no oeste da Bahia, sudoeste goiano e também na parte do Triângulo Mineiro. Então já se faz aí 6, 7, 8 anos que o problema está instalado nessa região, e agora, em 2019, o problema também começou a ocorrer no sul do Brasil, parte de São Paulo, Paraná, e agora, nesse último ano, 2020, chegando a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E quais que são os pilares, então, que acabam dando sustentação para o problema? O primeiro deles é a questão da própria área de milho plantado. O Brasil, em 2000, plantou mais ou menos em torno de 12,5 milhões de hectares de milho. Nessa última safra aqui, plantou mais de 19 milhões de hectares. Isso faz com que tenha muita oferta de alimento para a cigarinha e também fonte hospedeira para os enfesamentos. O outro ponto que ancorou o problema também é a janela de plantio que o Brasil tem. No oeste da Bahia, sudoeste goiano e a parte do Triângulo Mineiro tem muita área irrigada, que faz com que o produtor consiga plantar aí 12 meses do ano. No sul do Brasil, nós temos aí safra e safrinha, e entre a safra e safrinha também temos cultivo de milho e silagem. E com isso nós temos uma janela muito grande de milho, favorecendo a multiplicação tanto do vetor quanto do patógeno. E, por fim, o último problema, e talvez seja o mais agravante, é a presença de milho voluntário no meio da soja, que faz a chamada ponte verde e acaba não interrompendo nem o ciclo da praga, nem o ciclo da doença. De uma forma bem resumida, Renata, seria isso. Muito bom, você trouxe aí para nós todo esse histórico, e esse trajeto, ou seja, a gente tem uma importante incidência ocorrendo, Elcio? Quais os trabalhos, enfim, que a companhia, vocês como pesquisadores, vêm fazendo para tentar, pelo menos, aliviar aí os produtores de milho? Sim, vários trabalhos, principalmente para entender o que é esse complexo de enfesamento, A gente chama de complexo exatamente porque não está envolvido apenas um patógeno, não apenas um micro-organismo que causa essa doença, mas são 3 organismos. Para que uma doença ocorra, é necessário que uma interação, entre alguns fatores, como o ambiente, o hospedeiro, que no nosso caso aqui é o milho, e o patógeno, que é o que causa, o micro-organismo que causa a doença, Neste caso, nós temos mais um fator, que é o vetor. O vetor é a cigarrinha, a cigarrinha do milho, da Albulus maides, é o nome científico da cigarrinha. Então, é essa interação em todos esses fatores, e mais a interação deste vetor com os outros fatores, A interação da cigarrinha com o ambiente, com o hospedeiro e com os patógenos que ela transmite. O que é essa doença, É uma doença causada por 2 patógenos da classe Molicutes e um vírus, que é o raiado fino, Elas
esses 3 patógenos podem estar ao mesmo tempo causando a doença ou não. Uma combinação entre eles, né? Pode ter um molicute mais o vírus ou qualquer combinação entre eles. Mas é muito comum encontrar os 3 ao mesmo tempo, né? Porque são transmitidos pelo mesmo vetor, pela cigarrinha. Por que se dá o nome de enfesamento? Enfesamento é em função do sintoma que a gente observa no campo. A planta acaba ficando há um encurtamento, né, de entre nós. Isso faz com que a planta fica menor, com aspecto enfesado. Ela pode emitir várias espigas, espiguetas, requeima de folha, estrias pálidas e avermelhamento também de folhas, requeima das margens das folhas. Então, são vários sintomas que dá a impressão de que a planta está enfesada, né? Por isso o nome de enfesamento. Excelente. Bom. O que acontece para que essa doença ocorra? É necessário que a cigarrinha se alimente de uma planta infectada e depois se alimente de uma planta mais jovem, né? Normalmente, uma planta não infectada, e transmita esses micro-organismos para outra planta. Então, ela pode transmitir ao mesmo tempo esses 2 molicutes, né? Esses 2 micro-organismos chamados molicutes, e mais o vírus. Ou não, pode transmitir um ou outro também. São 2 tipos de enfesamentos, né? E mais a virose que eu comentei, que pode estar ocorrendo. Então, um enfesamento é conhecido como enfesamento pálido, devido ao sintoma observado, né? Que são estrias pálidas a partir da base da foliar. O outro é um enfesamento vermelho, que pode causar esse avermelhamento foliar, mas pode também ter outras tonalidades, né, como amarelecimento, depende muito da genética, né, do germoplasma. E esse vírus, que é um vírus chamado de meio raiado fino vírus, que é um vírus que causa linhas, estrias na folha. O vetor que transmite todos esses micro-organismos, como já comentei, é a cigarrinha, né? Então, a cigarrinha, ela, como inseto, ela é considerada até um inseto secundário, mas ela é muito importante atualmente para a cultura do milho, devido por ser, né, esse vetor que transmite o enfesamento do milho. Então, a cigarrinha, ela precisa estar infectada, né? Se ela não estiver infectada, ela não vai transmitir. Depois que ela adquire esses molicutes, ela precisa passar por um tempo de latência até que ela se torne um vetor, um inseto transmissor dessas doenças. A partir do momento, que é aproximadamente um tempo de mais ou menos 3, 4 semanas, a partir do momento que ela se torna esse vetor, começa a transmitir esses micro-organismos, ela transmite pelo resto da vida. Então, é muito importante que a cigarrinha não venha, né, para a lavoura da gente de maneira alguma, e se vier, não venha de uma lavoura já infectada. Por isso, depois nós vamos comentar sobre manejo, né, da doença, a importância de algumas ações para que isso não ocorra. Excelente, Elcio. Elas têm a capacidade... Inclusive, ia pedir aqui, chamar a sua atenção e também aqui da nossa audiência e do Josemar, para a gente daqui a pouco entrar na questão do manejo desse controle. Mas antes eu queria fazer um convite especial para vocês, que é o seguinte: eu gostaria de mostrar o exemplo do produtor Laércio da Lavecchia, de Mangueirinhas, no Paraná. Logo depois a gente volta a conversar então com os 2 especialistas, porque olha só, o produtor Laércio conta para o repórter Randy Soares como está enfrentando o problema do enfesamento. Nos últimos anos, os enfesamentos se tornaram as doenças mais relevantes da cultura do milho. E vários fatores contribuíram para isso, como o cultivo do milho segunda safra e o uso de lavouras irrigadas. E para falar sobre essa problemática que vem assustando produtores rurais da região sul e também do Brasil inteiro, o nosso convidado de hoje, que é o Laércio da Lavecchia, vai poder nos passar informações importantes sobre essa questão. Laércio, como se iniciou a problemática da cigarrinha aqui na região sul e quais são os sintomas que ela apresenta na planta do milho? Randes,
e amigos ouvintes. Então, para nós, produtor, é um assunto relativamente novo. Eu até tinha observado, há 2 anos atrás, na nossa propriedade, algumas cigarinhas de modo isolado. Mas há 2 anos atrás, não tive problema nenhum. Até tinha alguma cigarinha e nós não constatamos nenhum problema. Esse ano que passou, nas lavouras do Cedo, nós até enxergamos ou visualizamos algumas cigarinhas. E, infelizmente, essas cigarinhas, elas estavam infectadas. Ela em si não é o problema, era uma praga secundária até pouco tempo atrás. E a partir do momento que a cigarinha pica o pé de milho perde todas as suas resistências. Não é em si a cigarinha que estraga o milho perde a resistência, ele perde muito das suas defesas naturais, acontece muito enfesamento de várias cores, ele abre portas para a entrada de doenças, fusários, outras doenças de espiga. Então, é um assunto muito preocupante. Nós não tínhamos observado nenhum dano até o ano passado e agora nós estamos muito preocupados e passando esse alerta aos outros produtores que prestem atenção. Ao ver essa cigarinha, é necessário fazer controle. Eu vi a cigarinha e achava que ela não estava infectada. E hoje, infelizmente, nós estamos amargando sérios prejuízos. Laércio, e quais os manejos que devem ser adotados para lidar com o enfesamento da cigarrinha? E também, qual a importância de se escolher um híbrido tolerante para essa questão? Eu acho que a primeira tomada de decisão que nós temos que ter, e contamos isso com a genética, é a escolha de híbridos tolerantes ou híbridos menos sensíveis. Esse é o primeiro passo. Eu acho que um outro passo muito importante é quando nós tentar fazer o plantio, se possível fosse, encurtar o máximo possível essa janela de plantio para que nós plantássemos tudo junto. Se um vizinho planta primeiro do que eu, as cigarinhas vão lá primeiro. Se plantar uma área muito isolada depois, as cigarinhas vão lá também. Então, nós tentar concentrar a área de plantio, híbridos tolerantes. Eu acho que é algo muito importante que está acontecendo aqui para nós, que foi o grande problema, é os milhos tiguera, é os milhos guacho, é os milhos involuntários, é os milhos que nascem e ficam já no meio do feijão, no próprias restevas de milho. Criou-se uma ponte verde bastante grande, uma ponte verde bastante longa, e fazer um bom controle, se for necessário, químico ou biológico, encurtar intervalos, ter uma boa tecnologia de aplicação para nós pegar elas. Os produtos, os neonicotinoides, por exemplo, pegam muito bem ela. Também tem vários bacilos, só que os bacilos dependem de uma umidade melhor, dependem de um cuidado bastante grande, desde limpar o pulverizador até nós fazer as aplicações. Mas o importante é nós fazer o manejo. Laércio, e existe alguma técnica especial de manejo que ajude a solucionar essa questão da cigarrinha? Então, após nós ter a cultura implantada, nós precisamos intensificar muito o nosso monitoramento. Agora, os milhos safrinha, o milho no palito, nós já estamos observando a presença da cigarinha. E o milho no palito ele é muito pequenininho, uma picada da cigarinha nessa fase é altamente prejudicial. Então, se faz necessário o controle dela usando ferramentas químicas ou biológicas. As áreas de bordadura é muito importante nós fazer com mais frequência ainda. E uma coisa que nós temos que tomar muita atenção, que as aplicações até controlam a cigarinha, mas ela voa de muito longe, as revoadas delas são muito constantes. Então, nós temos que monitorar e, se for necessário, inclusive, aplicações semanais. É difícil falar isso, é difícil. Mas a cigarinha é algo muito sério que nós não podemos subestimá-la. Laércio, e qual a importância do acompanhamento e orientação de um profissional agrônomo na questão da cigarrinha? A cigarinha é um desafio gigantesco e nada melhor do que a gente ter um agrônomo que nos acompanhe, que nos dê orientação. É muito bom também conversar com os nossos vizinhos, trocar ideia com outros amigos, com outras pessoas que já sofreram com isso.
eu mesmo conversei com várias pessoas que até o ano passado não tinham esse problema. Agora tem. Tem pessoas que ainda não têm esse problema. Então, é muito importante a gente ficar antenado que esse problema é sério, que esse problema existe, mas que esse problema tem manejo. Então, acho que o manejo passa por orientação técnica, por conhecimento, e nós precisamos adquirir o conhecimento e colocar em prática. O conhecimento só é válido quando nós colocamos em prática. E a cigarinha, eu acho que dos últimos 30 anos, ou eu como produtor, com 39 anos, nunca me deparei com uma situação dessa. Mas a pesquisa está aí, a genética está aí, todo mundo está trabalhando de mãos dadas para nós conseguir solucionar esse problema, porque o Brasil é o terceiro maior produtor de milho e a cigarinha ameaça a nossa produção. Mas todos nós, trabalhando junto, monitoramento, estudando os manejos, compartilhando as informações, nós vamos conseguir vencer ela, eu tenho certeza disso. Laércio, fale um pouco sobre a importância da rotação de culturas como estratégia para solucionar vários problemas do plantio de milho. Eu acho que a rotação de cultura com milho verão, esse milho plantado em setembro e outubro, ela é fantástica para o sistema. O milho tem raízes muito profundas. Você agrega muito matéria orgânica em profundidade, você deixa muitos dutos abertos, você produz muito carbono orgânico, o milho recicla muitos nutrientes, deixa muito mais palhada no solo, evita erosões. E pode ter certeza, onde que você planta milho verão, no próximo ano você colhe muito mais o soja. Viu? É muito importante, volta e meia, nós comer um feijão com arroz. É muito importante nós fazer rotação de cultura. Não tem como imaginar a propriedade sem rotação de cultura. Se nós não realizar rotação de cultura, infelizmente, nós acumulamos problemas dentro da nossa propriedade. A rotação de cultura não é cara, é algo de manejo e que dá total retorno. É muito bom, né? É sempre importante a gente escutar essa aula de um produtor rural que é referência em nosso país, que é o Laércio da Lavecchia, trazendo vários elementos e pontos fundamentais para esse controle, como, por exemplo, a rotação de culturas, a observação melhor ali da área de plantio, híbridos resistentes, mais tolerantes e, se precisar, controle biológico, controle químico também, uma verdadeira aula. Eu estou aqui, deixa eu agradecer também, claro, a presença da nossa audiência maciça aqui na edição de hoje. Estou com o pessoal de Patrocínio, Minas Gerais, nível em alta e elevado, muito boa discussão, muito boas explicações do Laércio. Pessoal aqui também de Luiz Eduardo Magalhães, estou aqui com o pessoal de Goiás, Imperatriz no Maranhão, Ponta Grossa no Paraná, a Nayara diz alto nível de explicação, o pessoal de Guarani, Minas Gerais, Guilherme. Obrigada, gente. A gente vai interagir com vocês aqui ao longo do nosso programa. Muitíssimo obrigada. Bom, Josemar, a gente escutou ali uma aula, né, com o produtor rural Laércio, que é uma enciclopédia de fato, e ele é muito atento à questão da pesquisa, da ciência. Ele colocou o ponto fundamental de um especialista, de um agrônomo, para acompanhar e monitorar tudo isso. Quais os pontos que a gente poderia elencar para ainda somar aí, para a gente evitar, né, a propagação desse problema do enfesamento? Renata, muito bacana escutar o seu Laércio comentar e a gente pode ver que esse produtor já está muito engajado, né? Se nós tivéssemos todos os produtores engajados assim, já com o conhecimento dele, talvez o problema já não teria ser tão sério assim. Então, acho que o que ele trouxe aqui são 3 pontos fundamentais, que a gente até comentou no início do nosso bate-papo, que é a janela de plantio, que tem que reduzir, que é a questão do milho voluntário, que tem que eliminar, e aí a questão também da capacidade de voo, de dinâmica da cigarinha de um campo para o outro. E que não adianta, então, né, o produtor, ele fazer o manejo e o vizinho não fazer. Então, assim, ó, há vários guias, né, que foram elaborados recentemente, inclusive um guia que foi elaborado pela CropLife, Embrapa, Adapar e algumas empresas de semente, traz uma série de informação muito bacana e importante para se fazer o manejo. Só que o que depende desse manejo? Depende das ações coletivas, né? Nós falamos assim também do manejo integrado de praga,
mas não basta só fazer manejo integrado de praga, precisa que as ações sejam coletivas e sejam feitas com antecedência. Então, nós temos que já olhar o milho verão e o milho safrinha do próximo ano e começar a fazer essas ações que o senhor Laércio falou, de eliminação de milho voluntário e redução da janela de plantio, para baixar a população da cigarinha e dos patógenos, ainda nesse momento. Então, esse é o caminho, Renata, para que a gente consiga minimizar o problema que está instalado definitivamente, praticamente, no Vale Central já é recorrente. No sul do Brasil, a gente não sabe se vai permanecer, porque foi um ano atípico de seca, tem o inverno, mas a gente não pode contar com a sorte. Então, a gente não sabe se o inverno vai ser rigoroso ou não, para eliminar o milho voluntário e baixar a população de cigarinha. Então, é importante que a gente comece a trabalhar forte mesmo nessa questão das práticas de manejo coletivo. Obrigado. Muito bom. Para complementar, claro, eu gostaria também do seu ponto de vista, Elcio. O Laércio citou aí uma palavra muito importante, que é conhecimento, né? Temos que ter o conhecimento básico em todos os pilares aí importantes nesse complexo de enfesamento, que é o ambiente, né? O hospedeiro, que são os híbridos que a gente vai cultivar, né? E também o vetor e o meio ambiente aí. Com isso, a gente identifica que o pilar principal desse complexo é o hospedeiro, é o milho, porque tanto o vetor tem uma dependência do milho para reproduzir, para sobreviver, como os patógenos também têm uma dependência do milho, só replicam no milho, né? No inseto e no milho. Então, todos esses dois fatores também dependem do milho para sobreviver. Então, é muito importante, dentro desse manejo integrado de doenças e pragas, não tem como separar as duas coisas nesse caso, porque está envolvido tanto a parte de doença como a parte de praga, né, que é o vetor no caso aí, e a gente tem que ver que momento que a gente começa a usar essas ações, ter essas ações, para que a gente tenha um bom manejo. O momento não é depois que já está lá em V3 que você começa a enxergar alguns insetos na lavoura. É bem antes, é na colheita da safra anterior, que para uma boa regulagem, não deixar cair muito grão no solo, né, para depois não ter o milho tiguera, que a gente chama de tiguera, né, o milho guacho, porque é aí que fecha a ponte verde para que a população do inseto já chegue na próxima cultura, chega uma população alta e infectada. Esse é que é o pior problema. Então, podemos usar outras ações, ter outras ações, né? Então, milho, o híbrido, por exemplo, é muito difícil a gente ter todas as características que a gente necessita em um híbrido só. Então, a combinação de híbridos, o produtor vai aí no representante, nos técnicos, e vê a combinação do híbrido melhor, que possa explorar mais produtividade, explorar mais um pouco de resistência. O tratamento de sementes para proteger a planta naquele estágio inicial ali é muito importante. Planejamento de plantio, né, para não fazer plantio escalonados. Principalmente aí no sul tem essa capacidade de departamentos técnicos de cooperativas, né, que pode fazer com que essas ações sejam realmente realizadas ao mesmo tempo, né? Como o Josemar comentou, precisam ser ações coletivas. Não adianta um produtor só ter essas ações se a região toda, como um todo, não tiver, né? Tem ações muito simples que, às vezes, por exemplo, um caminhão que leva o grão, né, depois da colheita, acaba derramando grãos na beira da estrada, isso depois germina e fica aquelas plantas lá mantendo o inseto e mantendo a doença até o próximo ciclo. O controle químico também entra dentro desse manejo, né? Então, o importante é isso, a gente identificar realmente que o grande pilar deste complexo de enfesamento é o hospedeiro e fazer com que tenha ações que fique um período sem esse hospedeiro no campo, para quebrar tanto a multiplicação do inseto, vetor, né, como não manter, né, o molicute e o vírus nessas plantas tigueras que acabam fazendo essa ponte verde entre um plantio e outro. Excelente, muitíssimo obrigada pelas informações bastante técnicas e aprofundadas de vocês, sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, boa noite, Josemar, boa noite, Elcio. Boa noite. Boa noite, Renata, muito obrigado. Obrigada.